Ayurveda, sono e sonhos. Como é que a gente pode se utilizar desse conhecimento em benefício do nosso dia a dia? Essa noite eu vou ter como convidado o terapeuta, o Antônio Lacerda, que é especialista em Ayurveda. Boa noite, Antônio. Já chegou aí o nosso convidado. Vamos lá. Então, acho que a palavra certa para momentos de crise, para momentos de dificuldade, é buscar o Sim, equilíbrio, né? Que é sim, tão difícil, né? E o Ayurveda tem muitos caminhos, ele mostra muitas formas da gente chegar a esse equilíbrio, né? sim, E uma das coisas que eu gostei muito da tua live, até que a gente combinou de fazer essa, foi que sim. você falou de sonhos, né? Então, sonhos está diretamente ligado a sono, né? E sono é uma característica muito importante, é um pilar da vida para o Ayurveda, né? Ou seja, Uhum, se o teu sono vai mal, provavelmente a tua saúde mental e física também não está bem. sim. Isso é clássico, né? Uma pessoa que sofre de insônia, você que é psicólogo, sabe como atormenta muito o lado mental da pessoa, sem contar o lado físico, né? Então, uma boa qualidade de sono já vai contribuir para a pessoa poder ter uma boa qualidade de vida, um equilíbrio mental e físico, né? Tendo um bom sono. Isso é o Ayurveda pregua, né? São o sono, a alimentação e uma vida sexual e ativa saudável, né? Tudo isso é ponto positivo na tua vida. São os três pilares importantes. Perfeito. Seria legal, Antônio, você comentar um pouquinho com o pessoal que chegou agora, que muitas pessoas talvez estejam ouvindo pela primeira vez, né, esse termo Ayurveda. Da onde que vem, o que que significa esse termo para o pessoal se inteirar aí do assunto? Então, é bem legal a gente fazer essa mistura, né? O psicólogo junguiano e um terapeuta Ayurveda. Isso é Sim, bacana. Então, o Ayurveda é uma ciência milenar, né? Se é que se pode resumir uma área tão vasta de conhecimento em algumas palavras, é assim. O Ayurveda, ele é milenar e é uma palavra escrita numa língua chamada sânscrito, que diz hum, ciência da vida. Então, nós podemos traduzir assim o Ayurveda como ciência da vida. E é um conhecimento que data de mais de 5.000 anos, que foi transmitido de forma oral no seu início, e depois, com a criação da escrita, foi, vamos dizer, sistematizado na forma de livros, que nós chamamos de textos clássicos do Ayurveda. Então, nesses textos, eles conseguiram consolidar toda essa informação que vinha de uma disseminação oral, e ele trata de vários quadrantes da vida. Então, por exemplo, ele trata qual que é uma boa rotina de vida para você, qual que é um bom comportamento social, né? Ele tem um código de conduta social também dentro dele, e ele também trata da parte de cura, vamos dizer, de tratar das patologias, né? Então, o Ayurveda é muito amplo. Até esses dias eu vi uma pessoa falando que seria o manual do proprietário do ser humano. uhum, Seria o livro do Ayurveda. Se é que existe um manual do proprietário. Então, por exemplo, o Ayurveda trata desde a concepção, de uma forma muito rica e muito linda, né, toda a gestação, depois todo o puerpério, a fase de crescimento das pessoas, né? Então ele cobre diversas áreas, né? E também ele traz as rotinas que ele considera saudáveis para a vida da gente. Então tem as rotinas que a gente deveria fazer todos os dias, tem as rotinas específicas para as estações do ano, e sobre esse prisma a gente também poderia saber o que é mais saudável conforme a época da tua vida. Então, por exemplo, nós temos uma fase bem definida que vai do nascimento aos 16 anos, então nós temos que ter um comportamento nessa fase. Dos 16 até os 50 e tantos anos é outro comportamento, então nós precisamos ter algumas medidas que seriam saudáveis. E no caso da vida, que eu já me encontro, que é depois dos 50 e tantos anos, se a pessoa conseguir entender e adaptar à nossa realidade todo o conhecimento do Ayurveda, ela pode se beneficiar e ter uma velhice muito mais tranquila. Então, é um uhum. conhecimento muito rico e, mesmo sendo milenar, ele é muito atual. Porque, como eu falei algumas vezes, né, o ser humano, na sua essência, continua o mesmo. Nós só mudamos o nosso entorno com a tecnologia, com as construções, etc. Mas o ser humano, ele está na sua essência o mesmo. Então, nós sofremos das mesmas angústias, você bem sabe no teu consultório, que afligia as pessoas desde de milhares de anos atrás, né? O que viemos fazer aqui,
o que que é a depressão, o que que é a ansiedade, né? Essa angústia Sim. do o que viemos fazer aqui, como será o dia de amanhã, né? Então, os seres humanos de milhares de anos atrás padeciam desses problemas que você encontra muito no teu consultório aí também, né? Uhum. E atualmente a gente tem um agravante, né? Que são esses vícios que as pessoas têm em relação às telinhas, né? Seja do celular, seja no computador ou até mesmo a televisão. Então, esse sedentarismo que acaba pegando as pessoas, né? Elas não têm culpa disso, né? Todo o meio está aí fora sendo muito apelativo nesse sentido. E isso acaba gerando ainda mais comportamentos ruins, né? Maus hábitos, né? Que nem você estava comentando aí, cada fase da vida, né? Tem uma série de comportamentos, uma série de técnicas, né? Que podem ser vistas e praticadas pelas pessoas a fim de terem mais saúde. E eu entendo assim que saúde é a gente ter uma vida boa, né? Uma vida que seja confortável, que a gente tenha um bem-estar. Então, atualmente, as pessoas estão realmente precisando demais, demais desse tipo de conhecimento. Inclusive, você falou uma coisa interessante. Vamos entender o que que a gente encara por saúde, né? O Sim. conceito de saúde não é a ausência da doença, é algo muito maior do que isso. É você estar com o teu organismo equilibrado, a tua mente equilibrada, e você ter um estado de satisfação de estar aqui nessa existência. Se pode se resumir, o Ayurveda ele fala muito sobre isso, né? O que é ser saudável. Então, o que é ter saúde? Se a gente limita ter saúde à ausência da doença, a gente está sendo muito pobre na interpretação do conceito de saúde, né? Ele é Uhum. muito mais. Então, o Ayurveda nos dá muito mais ferramentas que podem nos ajudar a ter essa saída mais, essa saúde de uma forma muito mais ampla, né? Um estado mental, um estado fisiológico, e é claro que para quem acredita e tem professa alguma fé, o estado de espírito, o estado espiritual está tranquilo, né? Então, ele é mais abrangente, ele trata o indivíduo como um todo, né? Corpo, mente e alma. Isso é muito importante. Então, o que nós sofremos hoje com a nossa sociedade cartesiana é que nós fatiamos a pessoa em algumas áreas. Então, por exemplo, você não estou dizendo que isso seja errado, mas é uma abordagem que algumas vezes não funciona corretamente. Você Sim. vai num especialista de fígado, ele às vezes mal sabe, ele nem pergunta como é que está teu sono, ele não sabe como é que está teu psique, se você tem raiva, se você dorme bem, como é que você se alimenta. Muitas vezes ele nem olha para você. Eu sei que isso é criado até pelo próprio processo, lamentavelmente eles sofrem por causa disso, também os médicos, de um processo de ensino da medicina, né? Mas o que que acontece? Nós não podemos nos restringir a tratar uma pessoa como um fígado. Ah, então eu faço um exame de sangue, uma ecografia, eu defino a saúde dessa pessoa. Então, mas é claro, isso demanda tempo. Então, o que a gente estava trabalhando, o que a gente estava falando, é usar as técnicas complementares. Não é uma indo de uma forma contrária às outras, né? É o que nós temos hoje no Brasil, que é chamado de PICS, práticas integrativas e complementares de saúde. Qual que é a Uhum. ideia? A ideia é que uma pessoa possa se valer de diversos profissionais para cuidar da sua saúde. E que essas pessoas respeitem e entendam cada nuance. Então, por exemplo, eu posso ir num bom especialista de fígado, um cirurgião, sem problema. E ele pode recomendar um bom terapeuta, um psicoterapeuta como você, para ajudar uma pessoa que está passando por um momento angustiante, seja de saúde, seja de vida, como num outro terapeuta complementar, que tem diversas técnicas, além do Ayurveda, o Reiki, aromaterapia, e essa pessoa fazer algo complementar, apoiar o tratamento alopático. Então, eu acho que a ideia é a gente congregar, a gente juntar os esforços e não segregar. Eu acho que é como diz a política das pessoas altamente eficientes, é o tal do ganha-ganha. Então, todo Perfeito. mundo tratando de uma forma multidisciplinar, de uma forma complementar, acolhendo outras perspectivas de tratamento, nós podemos levar muito mais conforto a uma pessoa que está precisando num momento, né? Eu acho que Sim. você. E aproveitando, né, que você está comentando essa questão, né, da complementaridade, dessa multidisciplinaridade, né, eu vejo que essa visão que você está trazendo do Ayurveda, ela casa bastante mesmo, né, com a psicologia junguiana,
porque na concepção de Jung, a questão da interpretação dos sonhos, né, da pessoa se dar conta dessa vida psíquica, essa vida que o inconsciente vai nos trazendo, é algo extremamente importante para que a pessoa tenha equilíbrio. Tanto que os sonhos, eles são considerados terapêuticos. Não é qualquer tipo de sonho, né, se a gente for analisar a parte de interpretação, mas boa parte desses sonhos, inclusive a ciência está se interessando cada vez mais por fazer estudos específicos em cima do sono REM, né, que é aquele sono específico da movimentação rápida dos olhos, e os fenômenos que estão em conjunto com ele. E aí, nesse sentido, Antônio, queria te perguntar de que maneira que a gente poderia se beneficiar com o conhecimento do Ayurveda em relação ao sono mesmo. Esse é um tópico que eu adoro falar sobre sono. Não só por ele ser um pilar da vida, mas eu vejo no meu consultório, na minha prática hoje de consultório como terapeuta, eu vejo as pessoas com má qualidade de sono, e muitas vezes, por quê? O próprio Ayurveda fala e recomenda como você preparar um ambiente para ter um bom sono. Então, por exemplo, eu faço o que algumas pessoas chamam de higiene do sono, né? Então, eu tenho um pequeno manual de instrução que eu passo para os meus pacientes, que diz como que deve ser o quarto de dormir deles, né? Um quarto de dormir deve ser silencioso, deve ser escuro, ele deve ser minimalista no número de objetos para você não ter outros estímulos. E como eu brinco, um bom quarto de dormir é feito para duas coisas, para dormir e para namorar. Então, esse é o objetivo do quarto. Então, o que nós temos hoje? A gente vê até, não estou dizendo que as pessoas, às vezes, por desconhecimento, o que fazem? É muito comum levar o laptop para trabalhar no quarto, você fica no próprio celular até muito tarde. Então, o que acontece? Esses fatores estimulam a mente. E a mente, para entrar num bom sono, ela precisa de se apaziguar, se acalmar. Então, eu recomendo algumas coisas muito simples para as pessoas para ter um sono. Então, por exemplo, não iniciar tarefas que não possam concluir à noite. Evitar, por exemplo, assuntos que elas saibam que são polêmicos. Por exemplo, o Ayurveda fala muito em digestão das nossas emoções. Tudo que entra pelos nossos sentidos, pelos olhos, né, pelos nossos ouvidos, pelo nosso paladar, etc. Então, como isso? Você quer ter uma boa noite de sono, se você colocar uma música muito estridente, um filme muito aterrorador, o que vai acontecer? Você vai estar estimulando a tua visão, a tua audição de uma forma exagerada. Esse estímulo dos órgãos dos sentidos por Ayurveda gera desequilíbrios momentâneos que vão atuar na tua psique. Então, a nossa psique ela vai ser reflexo do nosso entorno. E o Ayurveda muito bem fala disso. Então, ele fala que as pessoas têm que cuidar com os estímulos externos sensoriais. Porque se esses estímulos são feitos de forma intensa por longo período de tempo, eles causam desequilíbrios no corpo e na mente. E esses desequilíbrios, se eles perduram por longo tempo, vão gerar doenças nas pessoas. Então, isso é muito simples. É um processo de adoecimento, é assim. Você exagera, por exemplo, você chega em casa, os adolescentes, né? Então, excesso de estímulo visual, excesso de atividade intelectual. Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas acreditam também, dentro desse contexto, que o ser humano é multitarefa, e está errado. Eu não posso estar presente nesta live se eu estiver olhando um WhatsApp, ou se eu tentar estar vendo uma outra série. O nosso cérebro não é feito para isso. E não é o Ayurveda que está falando. Há anos atrás, eu li uma reportagem numa revista chamada Scientific American, que falava que, em grande engodo, o ser humano ele só consegue fazer uma atividade por vez. E as pessoas hoje se sobrecarregam, porque elas tentam fazer várias atividades simultaneamente. Então, nos escritórios, elas estão ao telefone, digitando o e-mail e vendo o WhatsApp ainda ao mesmo tempo, e falando com alguém, talvez um colega. Eu trabalhei em ambiente corporativo, era desse jeito. Isso gera um excesso de atividade mental que é muito propício, se isso não for resolvido ao longo do tempo, gerar doenças. E as pessoas não percebem isso, porque é o nosso entorno, é o que nós estamos acostumados a fazer. Então, muitas das pessoas que eu trato, às vezes,
as pessoas falam para mim assim, nossa, eu tô meio goiaba. O que é goiaba? Desculpe falar isso, é uma gíria, mas eu acho engraçado, né? Sim. Goiaba está em paz. É você estar em silêncio. É você estar com a mente apaziguada. Porque as pessoas acham que uma mente inteligente, uma mente sagaz, é uma mente agitada. Uhum. E isso causa um grande transtorno para a gente, porque eu não vou ficar falando uma série de termos do Ayurveda, mas isso acelera a tua mente, isso, se perdurar por muito tempo, vai gerar problemas de saúde, como eu vejo hoje. São pessoas debilitadas, pessoas cansadas, aos 28 anos de idade. Então, o que acontece? As pessoas superestimulam seus corpos, não têm períodos de descanso, não têm períodos de repouso ou de silêncio, que é algo maravilhoso, o silêncio, não praticam isso, e quando vê, estão completamente desenergizados. Isso acaba refletindo do quê? Numa má qualidade de sono. A mente extremamente estimulada acaba não conseguindo ficar relaxada para iniciar um bom sono. Até eu estava lendo hoje nos clássicos, eu estudei bastante para essa palestra aqui, que eu acho bacana, perdão, para lá. Qual é a ideia? A gente tem que entender que nós temos alguns tipos de sono. O Ayurveda no clássico, ele descreve vários tipos. O primeiro é o sono natural, que vem naturalmente, você senta aquele soninho à noite, vai para a cama tranquilo. Um outro sono é gerado pela exaustão. Você está tão exausto que você desmaia, né? É aquela pessoa que dorme no sofá, que dorme em cima do computador, que dorme tentando estudar. Esse não é um sono tão reparador. A pessoa está exausta. Outros sonos são provocados, por exemplo, quando você viaja, né? Quando você muda, tem muito estímulo visual, e também não deixa de ser uma forma de exaurir a tua mente. E é claro que nós temos o sono provocado por excesso de alimentação, né? Quem não sentiu aquele soninho após comer uma refeição muito volumosa ou muito indigesta, né? Então, e nós temos um último tipo de sono que não é muito bacana, que é o sono gerado pela doença, né? Uhum. Que o sono quando a pessoa está debilitada e o sono vem porque o organismo está desenergizado. E é claro que nesse tocante, na doença, o sono é tratado como um efeito terapêutico, é recomendado às pessoas dormirem. Então, à noite é o horário recomendado para dormir. Em que casos você pode dormir, por exemplo, fora de ser à noite? Quando você está doente, quando você está muito velho, como eu já posso tirar uma soneca terapêutica. Os bebês podem dormir e devem dormir, né? Mas, e no verão? O verão é uma estação do ano que, se você perceber, as noites são muito curtas, né? Sim. Então, o Ayurveda é isso, é a estação do ano que você pode tirar uma soneca. Tanto é verdade, temos no México, nos países mais, né, a famosa siesta, no Nordeste o pessoal tira uma soneca, e o Ayurveda só recomenda que essa soneca não seja você totalmente na horizontal, você deve estar recostado. Então, um professor de Ayurveda, quando esteve no Nordeste, achou fantástica a rede, porque a rede é perfeita, você não fica na horizontal e você pode tirar uma soneca nas noites, dali logo após o almoço, nas tardes quentes, né, de verão. Mas uma soneca curta, né, uns 20, 30 minutos. Né? Uhum. Que legal saber disso, Antônio, não conhecia esse conceito. Porque, de fato, né, às vezes as pessoas elas sentem aquele sono que, se elas puderem aproveitar, né, e aproveitar até utilizando essa técnica, né, de não ficar totalmente na horizontal, o organismo funciona melhor, né? Acaba acontecendo ali, de fato, uma higiene do sono pelo fato da pessoa aproveitar aquele sono bom, né? Aquele sono que não ele não se encaixa nessas outras coisas que você comentou, né? Não é um sono de doença, não é um sono de exaustão, é um sono que ele vem porque realmente ele tem uma capacidade terapêutica ali naquele momento, né? E às vezes as pessoas acabam não aproveitando porque estão nessa hiperestimulação, né? Claro, quando é que o sono não por exemplo, no consultório, o sono e os sonhos é um fator muito importante no meu processo de anamnese. Uhum. Então, primeiro, o que nós consideramos que a pessoa tem um sono de qualidade? Quando ela acorda disposta, ela acorda bem. Então, às vezes, como é isso? Quando a pessoa realmente se sente que ela teve uma noite, ela está desperta. Então, o que acontece hoje? As pessoas querem homogeneizar. Então, qual seria o número de horas de sono?
depende de indivíduo para indivíduo, e no mesmo indivíduo, o Antônio, quando era adolescente, precisava de uma quantidade de sono. O Antônio terceira idade precisa de outra quantidade de sono. Então, se a gente entender e ler o corpo da gente, a gente vai perceber que o sono vai mudando ao longo da vida, mas o principal fator que a gente tem que ouvir do nosso corpo é como eu acordei pela manhã. Eu acordei bem disposto, eu estava realmente pronto para começar o dia. Se eu não estou, ou eu acordei extremamente cansado, eu não consigo nem raciocinar, algo está errado com o meu sono, temos que tentar entender o que está se passando com essa pessoa. Então, um detalhe. Outra coisa, quantas vezes a pessoa acorda durante a noite, né? Então, as pessoas às vezes têm sonos intermitentes, ela dorme um pouco, acorda, sai da cama para fazer um xixi, ou acorda e não consegue voltar. Então, isso já é um indicativo que a pessoa não tem uma boa qualidade de sono. Então, um sono que não é contínuo. E é errado achar que uma pessoa precisa de muitas horas de sono. O Ayurveda recomenda que o melhor horário de sono é por volta das 23 horas. Entre 22 e 23 horas. Seria o horário melhor para dormir. Inclusive, pesquisadores ocidentais já consideram como o sono mais, vamos dizer, para você fazer um detox corporal, é nesse horário mesmo. Então, entre 22 e 23 horas. E você deveria acordar um pouco antes do sol nascer ou ao sol nascer. Seria um horário adequado. Inclusive, pelo Ayurveda, ele acha que os sonhos que mais atormentam as pessoas são os sonos neste horário já que você deveria ter levantado. Então, isso é uma característica, os sonhos, né? Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, que é uma característica interessante. Então, como está a qualidade de sono dessa pessoa? Né? Então, ela dormiu bem, ela acordou desperta, ou o que está atrapalhando o sono dessa pessoa? Por exemplo, um fator que atrapalha muito o sono das pessoas são os cônjuges, os companheiros ou companheiras. Nós temos essa convenção social que as pessoas têm que dormir juntas, mas muitas vezes a má qualidade de sono de um atrapalha no outro. Por exemplo, o cônjuge ronca, então atrapalha o sono da pessoa. Ou vocês têm diferenças, dois biotipos muito diferentes. Então, um é muito encalorado, o outro é muito friorento. Então, entenderem que elas podem ter, e é saudável ter essas diferenças. O duro é quando, normalmente, na nossa sociedade aqui ocidental, machista, a mulher acaba se submetendo mais, no caso de um casamento hétero, né? Não estou falando de outras as questões, a mulher tradicional acaba vendo isso como um problema, né? Então, ela acaba não querendo deixar, dormir em outro lugar, para não gerar um sentimento ruim, emocional com o marido que ronca. Então, às vezes no consultório, você ajusta o casal. Então, por isso que quando você vai fazer uma observação de uma pessoa, eu não posso me limitar a entender só essa pessoa, tem que entender o entorno. Como é o quarto dessa pessoa, como é a rotina de trabalho, como é a rotina de alimentação, e como esse entorno vai desde do quarto da pessoa até quem convive com ela. Por exemplo, uma paciente, a filha acordava todas as noites por medo à noite. É bem comum isso, acho que a Rafael sabe, né? Adolescentes vão dormir com os pais. Ela solucionou dando um pet, um cachorrinho para a filha. Ela precisava de companhia. E quando a criança teve, claro, foi um trabalho com um psicoterapeuta que apoiou, nós descobrimos isso, automaticamente a filha não foi mais à cama da mãe na madrugada, ela melhorou a vida dela só dormindo melhor. Então não adiantava dar Rivotril ou dar qualquer outro remédio para ela, fitoterapêutico no caso, porque na realidade precisava trabalhar o entorno dela. E isso um bom terapeuta Ayurveda vai se procurar e entender esse entorno da pessoa, para daí sim prescrever algo que ajude aquela pessoa de uma forma, vamos dizer, definitiva, né? Porque senão a gente dá paliativo. Você dá um indutor de sono, seja ele fitoterapêutico ou alopático, você só está mascarando um problema de fundo, né? Que às vezes é um tempo de trabalho, uma família desregulada, né? Esse ambiente também, nós temos, às vezes, uma família que não funciona bem. Então aí entra onde eu mando na minha multidisciplinar, na parte multidisciplinar, eu recomendo a pessoa procurar
um psicoterapeuta, ou para ele ou para o casal. Porque Uhum. isso pode colaborar na saúde como um todo, né? E eu acho que isso que é legal, a gente poder contar com outros profissionais para apoiar no bem-estar do indivíduo, né? A gente não quer pegar e deixar ele preso na Ayurveda. A gente quer que ele se abra para a vida e ele tenha independência. Quando uma pessoa se trata com a Ayurveda e entende os preceitos, ela não vai depender mais do terapeuta por muito tempo. Ela, claro, salvo se ela tiver uma doença incurável já estabelecida, né? Parkinson, uma doença autoimune, mas ela vai poder se valer dos benefícios de uma forma autossuficiente e não ficar dependendo do terapeuta para toda semana ir lá no terapeuta. Ela pode entender como é a vida e esse trabalho de aconselhamento do terapeuta vai dar essa autonomia para poder viver com mais qualidade, independente de ter que sempre buscar ao terapeuta, né? Perfeito, Antônio. Inclusive, isso me lembra muitos casos que eu já vi, assim, já presenciei de pessoas que acreditavam que simplesmente poderiam tratar problema sério como depressão indo no psiquiatra e tomando a medicação. O problema é que isso é apenas um aspecto, né? Então, a gente sabe que para tratar a depressão é importante, em alguns casos, não são todos, mas em alguns casos é importante o apoio, né, alopático ali, mas é essencial que a pessoa faça a psicoterapia para ela poder resolver o conteúdo em si. E o psicólogo, naturalmente, ele vai procurar fazer esse trabalho, né, que você comentou, de uma anamnese mais profunda. Tem médicos que fazem isso também, mas a gente sabe que não são todos, né? Então, hoje em dia é muito fácil, né, a gente perceber quando é muito bem atendido por um médico, quando ele te pergunta, né, como é que tá teu sono, como é que tá a tua alimentação, porque às vezes nem isso eles têm tempo, né, de fazer. Então, é importante que se o especialista, né, vai falar apenas de um assunto, vai falar, vamos pegar o exemplo que você deu ali, né, é um especialista em fígado, né? De repente ele não foi treinado para perguntar muito além, né, daquele tema, né, que ele estudou. Então a pessoa, é importante ela olhar para outros terapeutas, né, para outras formas de encontrar uma resposta, né, e não ficar esperando que apenas um terapeuta, né, diga tudo que a pessoa tem que fazer, né? E aproveitando, né, essa questão dos sonhos também, o pessoal já está fazendo algumas perguntas aqui, então, para dar tempo, né, de responder, estou vendo aqui que a Raquel perguntou o seguinte, ela disse que nunca se lembra dos sonhos, aliás, muito raramente. Isso é sinal de sono sem qualidade? Olha, na visão assim da psicologia, a gente entende que é importante que a pessoa, pelo menos na psicologia junguiana, né, a gente entende que a pessoa precisa em algum momento se lembrar daquilo que o inconsciente está tentando dizer, né? Mas vamos ouvir aí a opinião do Antônio. Como é que o Ayurveda enxerga essa falta de lembrança de sonhos aí? Então, depende do... Veja, se você até está descrito nos livros, ele fala assim, se você acorda, eu vejo o sonho primeiramente, entender qual que é a dinâmica. Não lembrar dos sonhos, para o Ayurveda não é necessariamente um problema. Uhum. Você pode ter tido uma noite de sono muito tranquilo, ou teu inconsciente, ou teu lado mental não está tão agitado. É difícil falar isso agora, porque parece uma receita de bolo. Como cada indivíduo reage de uma forma, mas normalmente é isso. O que eu pergunto sobre os sonhos, então? O tipo de sonho que a pessoa tem, se ela tem sonhos recorrentes, o que ela sonha, porque na realidade o sonho, eu não vou interpretar sobre o ponto de vista da forma junguiana, e tentar achar algo que isso vai ficar até o critério. Sim. Mas se o sono está atrapalhando, o sonho está atrapalhando o sono dessa pessoa, Sim. isso está afetando o lado mental dela, nós temos que tentar entender o que o meio externo dela está trazendo. Por exemplo, pessoas que estão fazendo mestrado e vão me procurar. Normalmente são sonhos persecutórios, elas estão fugindo de algo, porque há muita necessidade de resolver alguns assuntos. Então, ali tem uma análise mais simples. Agora, o Ayurveda é muito rico. Ele acha também que alguns sonhos podem ser premonitórios. Ele vê nesse aspecto. E são
e prognósticos maus. Então, eu nem vou entrar muito nessa questão, porque é uma questão que a gente teria que contextualizar. Por quê? É tema para uma outra live. É para uma outra live. Por que o sonho premonitório tem que ser tratado com muito cuidado? Porque na época que os clássicos foram usados, o externo, a sociedade, não tinha computador, não tinha uma série de outros objetos que temos aqui. Mas as pessoas não viviam com animais, etc. Hoje não. Por exemplo, se eu for falar para uma criança ou para um adolescente que é atormentado com um sonho, ele não vai trazer o sonho que é atormentado por uma vaca, por um burro, por um camelo. Ele vai trazer que ele é atormentado por alguma coisa do entorno dele, da realidade dele. Então nós temos que contemporizar isso, entender e não tratar como você faz. Eu vou tentar entender o que isso está tratando, a agitação mental desta pessoa. Então, por exemplo, até eu trouxe aqui algo pitoresco, por exemplo. Um sonho ruim, eu trouxe uma colinha, por exemplo, caindo enquanto caminha. Então, isso pode ser trazido para o nosso, por exemplo, você cair, se machucar, ou você está afundando em lodo, em água suja, em local insalubre. Isso não é um sonho, vou dizer, da forma premonitória, muito bom para a pessoa. Então, não vamos poder fazer pelo diagnóstico de um sonho só, todo um diagnóstico, mas nós podemos entender isso. Então, é claro que a premonição não é uma agitação mental. É que nós temos que ter... Desculpe, eu estou respondendo uma pergunta da Fábia aqui. O que é a premonição? É que nós temos um contexto religioso um pouco diferente do contexto religioso da Índia, né? Mas pessoas de algumas, por exemplo, para uma pessoa católica, o ápice da sua religião é sonhar com a Virgem Maria, que ela está subindo aos céus no elevador, né, dourado, lá tipo shopping center, né? Então, isso é o ápice de uma pessoa cristã, católica. Mas para uma pessoa que professa uma outra religião, ela vai sonhar com as entidades ou com algo que faça sentido para ela. Nós temos que tentar entender esse contexto. Então, pode ser uma premonição e isso tem que ser respeitado, acolhido. Não é uma coisa esotérica, é uma questão da gente acolher os sonhos das pessoas, tentar trabalhar com isso dentro do contexto geral, porque devolver como é que está a casa dessa pessoa, a vida, como é que foi o histórico dela, né? Então, não é veja, a pessoa não vai chegar lá para o Antônio e vai dizer assim, Antônio, eu sonhei com um bambu. Eu vou dizer, esse bambu, então, não, acabou a tua vida, isso aqui é horrível para você, não. Eu vou tentar entender todo o contexto dela para entender a vida dessa pessoa e o que aquele sonho pode trazer a ela. Se eu não puder ajudá-la, eu vou encaminhar para uma pessoa como você, que pode trabalhar sonhos de uma forma já mais estruturada, mais organizada e vendo outros aspectos psicoterapêuticos, entendeu? Mas o sonho tem que ser levado em consideração, porque tem pessoas, por exemplo, que acordam extremamente suadas, exaustas após alguns sonhos. Então, como é que é o sono dessa pessoa? Não pode estar bem. Nós temos que tentar entender, pacificar a mente dessa pessoa, e isso vai se refletir o quê? Em sonhos que não tragam esses conteúdos que tanto a incomodam, né? Então, o sonho é um elemento importante num diagnóstico. Perfeito. Agora, pode passar outras perguntas, é que eu me empolgo aqui, vai me cortando. Não, normal, a gente se empolga mesmo. O Fábio está perguntando também, como a Ayurveda vê o ronco? Então, o ronco é uma questão interessante. O ronco, veja, nós temos que entender num contexto até do ronco como a pessoa está. Então, normalmente, o que acontece? A gente pode ter alguns procedimentos, por exemplo, de a pessoa fazer alguns procedimentos de prevenção ao ronco, mas normalmente o ronco é um péssimo sinal se ele é um ronco seguido de apneia. Então, nesses casos, eu como não sou um médico cardiologista e a pessoa está com sobrepeso, está com problema de apneia e ronca, eu recomendo que a pessoa procure um cardiologista e faça alguns exames, salvo se ela já não tem esse acompanhamento. Então, por exemplo, algumas pessoas aqui até usam um aparelho chamado CPAP, que ajuda na respiração. E isso é algo que é totalmente contra o Ayurveda, porque você força o fluxo de ar para dentro da pessoa.
E o que acontece? Na realidade, nós temos que deixar que o corpo flua de uma forma natural. Então, o que eu recomendo para uma pessoa que ronca? Primeiro, normalmente, ela tem que usar substâncias untuosas, fazer um bochecho, ver como é que está o sono dela no total, a alimentação principalmente. Ela pode começar a praticar pranayamas, existem pranayamas adequados, principalmente ver essa parte nasal se não está obstruída. Não estou querendo ser otorrinolaringologista, mas nós temos que entender isso. E existem alguns óleos medicinais do Ayurveda que podem colaborar com isso. Então, eu faço assim, se a pessoa vem ao meu consultório e já se trata com um médico alopático correspondente no que ela tem um problema, eu faço algo complementar. Se ela vem com medo e não vai, eu peço que ela faça, de qualquer forma, uma consulta para isolarmos problemas mais sérios, né? E daí sim a gente vai tratando com a tranquilidade que ela não está sofrendo de algum outro problema, um câncer, algum outro problema, não estou citando um caso muito drástico, né? Então eu trabalho sempre em conjunto com a medicina ocidental. E claro que daí o ronco é algo complexo, temos que estudar todo o entorno da pessoa. Mas, por exemplo, o que pode favorecer? Refeições deveriam ser sempre leves à noite, nunca refeições pesadas. Nunca comermos após as 21 horas. Foi falado aqui a lavagem do nariz com o Lota. Muito interessante. Só que o Lota tem um problema, pelo ponto de vista do Ayurveda. Normalmente o Lota você faz com sal. E o sal, a tendência dele, apesar de parecer hidratar, ele seca a mucosa depois. O ideal é o óleo, porque quando você fala em resolver secura, no Ayurveda a gente não usa água, a gente usa a untuosidade. A manteiga ghee, né? A manteiga, os óleos, né? Às vezes você instilar duas gotinhas de óleo de gergelim na narina, já vai ajudar a pessoa a tirar o ressecamento da narina. E não, ela pode lavar o nariz com a Lota, ou por exemplo, como as pessoas fazem com soro fisiológico, mas o que eu recomendo é para você usar o óleo, que o óleo vai dar untuosidade e vai remover esse estado de secura das mucosas. É um pouco diferente da medicina tradicional, né? Uhum. Legal. Pra gente não assim, tá bem legal esse tema, mas acho que agora a gente tá se afastando um pouquinho, né, do principal. Vocês vejam, eu tenho bastante conhecimento, o Antônio também tem bastante conhecimento, tenho certeza que a gente vai ter que fazer mais lives, Antônio, para poder passar todo esse conhecimento, né? E a Raquel que tinha perguntado ali da questão do sonho, né? Se não se lembrar é sinal de não ter qualidade. Mas mais pra frente ali ela colocou, né, que ela não entendeu ainda se a falta de sonho ou lembrança dele é mau sinal. Raquel, você tem que analisar a quantidade de tempo também que você está sem sonhar, porque o sonho, ele é um mecanismo, eu entendo que tanto dentro da Ayurveda, né, quanto da psicologia junguiana, ele é um meio de você diagnosticar como é que está a sua vida psíquica, como é que está a sua saúde também, né? Então, se a pessoa passa um período muito grande sem se lembrar de sonhos, das duas uma. Ou a vida dela está muito boa, a ponto de que o inconsciente não precisa ficar mandando nenhum sinal, nem mostrar nada para ela, ou a pessoa sem querer está evitando olhar para esses sonhos, e aí aquele conteúdo que deveria aparecer nesse tipo de narrativa, né, onírica, vai aparecer no meio cotidiano. Pode ser que, assim, a pior parte seria realmente quando isso começa a aparecer na forma de sintomas. Então, às vezes, uma doença, mesmo uma gripe mais severa, pode ter relação com um aspecto inconsciente que a pessoa não pôde olhar naquele momento, né? E aí cada terapia vai olhar para essa psicossomática de uma determinada forma, né? Eu sei que o Ayurveda também deve ter ali a sua interpretação, né? Quando pega a garganta, o que significa e tal. A gente estava falando anteriormente ali sobre o fígado, né? E fígado a gente já sabe, né? Que tem uma certa relação com a raiva, né? E colocar muita energia de raiva ou muita energia no mental vai causar realmente insônia, e isso vai ser, como se diz, uma bola de neve, né? Vai trazendo grandes transtornos aí para a saúde da pessoa. A Vilma falou que acha um desperdício de tempo dormir muito, né? Ou
ou melhor, aqui ela diz que gosta de dormir pouco. Aí também, né, você tem que avaliar, Vilma, se esse pouco está fazendo com que você acorde ruim, né? Acorde de um jeito que você não consegue produzir direito. Foi aquilo que o Antônio falou. Você percebeu o teu ciclo, o teu ritmo, né? Se você dorme ali 7 horas e acorda bem, perfeito, você não precisa fazer nenhuma alteração aí, né? Eu queria fazer um comentário sobre isso depois, que eu acho importante. Certo. Nós temos que mudar a visão do sono primeiro. Eu acho que eu recebo muita gente, assim como as pessoas que sofrem com compulsão alimentar e fazem uma briga com a comida e demonizam a comida, nós temos que ter uma relação de amor com o sono. Então, se eu parto da premissa que o sono é uma perda de tempo, gente, eu já pensei desse jeito, quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu achava sono uma perda de tempo. Mas para mim é muito diferente. O sono, para mim, é vida, é qualidade de vida. Então, isso que eu acho importante. Se você está em paz com o teu sono, se você acorda bem disposto, não precisa de estimulantes para passar o dia, é sinal que a tua quantidade de horas de sono está legal. Mas eu gostaria só de dar um recado que é importante, não é para você, é para você só rever essa questão. O sono é um pilar da vida, ele é muito importante para nós. Tanto é que um bebê só cresce se ele dorme. E às vezes, para a gente sarar de uma indisposição, só o sono resolve. É só nós olharmos os animais. Um animal, quando está doente, ele repousa e come pouco. O que a gente faz? A gente se enche de remédio e tenta manter a mesma rotina. Então, se a gente pegar e encarar o sono como algo muito benéfico, a gente vai poder tratar o sono de uma outra forma e conviver melhor com ele. Por exemplo, Domenico De Masi fala que a gente precisa do ócio criativo. Uma mente descansada, ela tem um poder de criatividade muito maior que uma mente sobrecarregada e estressada. Acontece que, às vezes, quando a gente é jovem, a nossa mente tem tanta energia, tem tanta disposição, que o sono parece ser algo que atrapalha a gente. Que essa conta a gente paga na velhice daí. Então, a gente tem que fazer uma poupança de saúde. E a poupança começa na juventude, né? Então, um bom sono pode configurar uma boa saúde e, com isso, a gente ter uma vida mais longeva. Que a ideia do Ayurveda é que a gente tenha longevidade saudável também. Legal. Inclusive, assim, para trazer um pouco mais de corpo, né, para essa ideia da importância do sono, basta a gente lembrar também que se a pessoa não tem uma boa noite de sono, se ela não permite a entrada do sono REM, ela está dando brecha para que determinados tipos de trauma, determinados tipos de emoções pesadas que se acumularam ao longo daquele dia, que elas perdurem pelo dia seguinte. Né? Já foram feitos estudos com ex-combatentes de guerra e muitos deles, né, acabaram desenvolvendo aquele transtorno do estresse pós-traumático em função justamente de não conseguir dormir direito. Porque essa higiene do sono, né, essa limpeza que o cérebro se permite fazer enquanto a pessoa está dormindo, ela não é meramente para lidar ali com os neurotransmissores, é uma limpeza emocional também que é feita. E conforme a pessoa não consegue se permitir entrar, né, nesse relaxamento e ter esse sono, aquele emocional que deveria que a gente pensa, né, que com o passar do tempo, né, o tempo cura tudo, né? Com o passar do tempo a pessoa deveria se sentir mais tranquila em relação àquela memória traumática. Mas o que acontece é que quando a pessoa entra, né, nesse ciclo em que o sono tenta fazer uma reparação através do pesadelo, através dos sonhos perturbadores, e ele não consegue fazer isso, ele não consegue descarregar aquele emocional, a pessoa entra, né, nesse ciclo e o trauma ele vai perdurando. Então é importantíssimo o sono para a gente poder fazer essa higiene aí emocional também. Antônio, você está aí? É que eu não estou te vendo. Estava tão legal tua fala que eu estava aqui me inspirando nela. Bom, eu acho que essa questão da gente sonhar é bem importante. A gente tem que entender o sonho da gente como o corpo está querendo falar algo para você.
Então, às vezes, você pode ter um sonho que a gente chama um auspicioso, um sonho bacana, você acorda feliz, né? Da mesma forma como você pode ter um sonho que te traga uma emoção que te causa até terror. Então, se a pessoa não consegue lidar com essas emoções que o sono traz e que estão perturbando a vida dela, tem que procurar um apoio. Não é problema algum hoje a gente, eu falo, buscar apoio, todos nós precisamos. Eu faço isso, todo bom terapeuta tem seus terapeutas. A gente precisa buscar esse apoio e é saudável. Então, a questão do sonho é muito importante. É um paciente que acorda suado, como se tivesse vivido uma batalha na noite, como que ele vai descansar? Então, nós temos que tratar. E o Ayurveda ajuda, porque ele tem várias técnicas para pacificar a mente. Mas o grande trabalho está na conscientização da pessoa que ela é o principal ator para mudar a sua vida. Ela é. Não delegue para o Antônio, não delegue para o Rafael. Peça ajuda para eles temporária e com o tempo vocês vão criando um conjunto de ferramentas que vocês mesmos vão usar. Por exemplo, a meditação. Meditação. Olha o que o Ayurveda fala. Todos deveríamos rezar, orar antes de dormir. O que é orar? Eu posso orar a oração que eu acreditar. Eu não gosto de orar porque eu não acredito nisso. Eu posso fazer um pensamento positivo. Porque o Ayurveda acha muito importante o último pensamento que você tem antes de dormir. E existem filosofias orientais que isso é tão importante porque isso muda todo a qualidade do teu sono. Então, por exemplo, se você está enfurecido, está com algum sentimento muito negativo, procure apaziguar a tua mente antes de ir para a cama e tentar forçar a dormir. Porque o teu sono não vai ser legal. Então, isso é tão importante que você vai mudar a qualidade do teu sono. Existem várias meditações induzidas para você começar com um bom sono no YouTube. Eu recomendo aos meus pacientes isso. Então, se a gente não sabe como fazer, tem coisas maravilhosas hoje na internet que podem nos ajudar. Então, é muito importante esse nosso ritual de entrar no sono, né? Como entramos neste sono? Então, um sono que vem pela exaustão, você está terminando um relatório e você, como um amigo meu dizia, você capota. Ele falava isso, eu capotei, né? Olha, isso é, na realidade, a gente acha engraçado, mas isso é um descaso com a sua vida, com a sua saúde. Eu tinha que estar lá, eu relaxei, eu tive aquele sono gostoso, entrei no sono tranquilo, mas o que a pessoa vai a um ponto? Então, a gente tem que ensinar as pessoas com a Ayurveda como cuidarem melhor dos seus corpos, que é o bem mais precioso que nós temos. São os nossos corpos, a nossa saúde física, mental e espiritual. Para aí está o Rafael, que pode ajudar as pessoas nesse lado psicoterapêutico. Eu, de alguma forma, humildemente, tentando ajudar as pessoas com os conhecimentos que eu consegui nesses anos de estudo do Ayurveda. Eu sou sempre um estudante, a gente é um eterno estudante nessa ciência, mas se eu conseguir transformar um bocadinho a vida de alguém e essa pessoa se sentir melhor, eu já cumpri meu objetivo como terapeuta. Não existe O Ayurveda prega muito assim que tem coisas que são incuráveis numa pessoa. Mas se eu puder ajudar uma pessoa a ter um pouco mais de conforto, eu já estou satisfeito, já atingi a minha meta com aquela pessoa. As pessoas vão, às vezes, em busca de curas milagrosas. Isso não existe, gente, não existe. Se alguém está te vendendo isso, fuja, porque não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia, não. Inclusive, essa urgência que às vezes as pessoas têm, né, de querer uma cura que seja rápida, que seja milagrosa, né? A coisa do tipo, eu quero fazer terapia, mas quero saber já quantas sessões que vai durar e tal, né? Quantas sessões eu tenho que fazer. É engraçado, né, a gente perceber esse tipo de pergunta, porque quando a gente vai no médico, a gente não pergunta para o médico, né? Quantas consultas eu vou ter que vir aqui? E isso é uma coisa que foi se formando, né? Essa cultura da pressa, né? E quanto mais as pessoas entram nessa cultura de pressa, menos elas prestam atenção, porque para se ter atenção sobre a própria saúde é necessário diminuir esse ritmo, né? É observar os ritmos internos, é observar a natureza, no sentido de como que nós estamos nos relacionando com ela.
esse período de quarentena deu um jeito assim de ferrar mesmo, né, com a saúde emocional de muitas pessoas. Por quê? Ficaram mais em casa e deixaram de pegar sol, né? O sol é extremamente importante. A gente sabe, tem lugares que bate menos sol e as pessoas tendem a ser mais deprimidas nessas regiões, né? E então, esse olhar, esse cuidado, né, esse carinho que a gente deveria ter, ele já foi muito negligenciado por causa desse modo, essa cultura que veio sendo estabelecida, e a gente chega em 2020, né, e tem aí essa quebra, né, no padrão aparentemente normal, né, vamos colocar assim, um padrão normal, mas que não é o ideal ainda, mas de qualquer maneira tornou-se pior, né, a própria questão do uso das máscaras e tal, tudo isso acabou fazendo com que as pessoas entrassem numa ansiedade ainda maior de encontrar uma cura rápida, né? E isso assim, tome muito cuidado, porque picareta prometendo, né, a pílula mágica tem bastante por aí. Mas saibam, né, que isso não é possível, assim, é importante a gente olhar para vários aspectos, né? Sim, e você falou uma coisa que hoje é muito em voga, o imediatismo, né? E você delegar alguém o controle da tua vida. Então, se a gente, um bom terapeuta Ayurveda, um bom psicoterapeuta, ele vai te devolver para você retrabalhar e para você crescer como pessoa e ficar autossuficiente, né? Mas eu vou falar sobre pandemia, né? Que eu falei isso no sábado para uma garotada da Federal, que é assim, todo problema é uma grande oportunidade para você. É a crise, né? Uma crise. Então, nos negócios, às vezes uma crise é uma grande oportunidade para você criar um negócio novo. Exatamente. Antônio, desculpa te interromper rapidinho, só para você saber, a gente tem aproximadamente 1 minuto e meio para encerrar. Então, desculpe, é assim, aproveitem a pandemia para aprender com ela. O que isso está querendo nos dizer pessoal e socialmente? Nós vamos ter outras pandemias, eu não estou fazendo, não é uma maldição. Se a gente puder realmente aprender com ela, é um grande momento de aprendizado. Como nós estamos fazendo aqui, troca de experiências, pode ser enriquecedor. Então, vamos tentar olhar sobre um outro prisma essa pandemia, que talvez a gente aproveite bastante. Acho que vai ser muito positivo isso. Com certeza. E aproveitem as lives, né, que a gente tem feito. Eu quero convidar, então, o Antônio para que a gente faça mais lives. Não sei como é que está o teu horário para a semana que vem, mas semana que vem eu estou aqui, né, fazendo as lives sempre nesse mesmo horário. De repente o Antônio está aí com a gente mais uma vez. E a gente vai, então, passando dicas. Se por acaso vocês quiserem fazer perguntas relacionadas à live de hoje, que a gente não conseguiu responder, podem deixar para mim aqui ou para o Antônio mesmo, né? Deixa ali no chat direto, né, no direct, que a gente vai procurar responder vocês e trazer bastante informação aí, para que todo mundo atravesse a crise com sucesso, né? Crise é perigo e oportunidade ao mesmo tempo. Então vamos deixar o perigo de lado e vamos pegar a oportunidade para conseguir extrair o melhor da vida. Vamos ficar melhores com a crise. Eu acho que isso é uma grande oportunidade. Eu acho que é uma palavra positiva para o momento que todo mundo está vendo de forma tão negativa, né? É isso. Rafael, muito obrigado, muito obrigado. Gratidão, Antônio. Muito obrigado. Estou muito feliz e espero que a gente tenha beneficiado alguém com